Fala, fiel, tudo bem com vocês? Traz aqui informações para vocês do Vsone, do G4, todas as informações sobre o dia movimentado do Corinthians. Que quinta-feira, pessoal, depois da derrota do Corinthians contra o Fluminense, ficou insustentável, né? E a diretoria do Corinthians vai fazer uma reunião hoje para definir o futuro do Ramon Dias. O que vocês acham? Vocês acham que ele deve cair? Ele é o maior culpado pela situação que a gente vem vivendo? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, ele já deu o que tinha que dar. Ele é um técnico ali para escapar de rebaixamento, para meio de tabela. Quando chega na vera mesmo, de pegar time grande, mostrar que o Corinthians é um time grande, ele pipoca. E aí tem dois nomes vinculados aí na mídia que possam assumir e substituir o Ramon, né? O que não pode faltar sempre, principalmente quando ele está livre no mercado, é o nosso maior técnico da história do Corinthians, na minha opinião. Tem gente que discorda, mas na minha opinião é o maior técnico da história do Corinthians, o Tite, né? Eu acho que ele é um cara que vai resolver o problema do Corinthians, principalmente na defesa. Você tem vezes toda desorganizada. Então assim, o Corinthians jogava por uma bola quando jogava com o Tite, mas a gente foi campeão de tudo, né? A gente foi campeão de tudo, e o que importa pra gente é título, irmão. Não é jogar bonito, é jogar com raça, e o time do Tite joga assim. Joga com raça, joga com vontade, joga com coração, joga para a equipe e joga para o torcedor. Então assim, eu acho que na minha opinião deveria ser o Tite. E também, logo em sequência, o Dorival, né? Que hoje está sendo cotado em todos os times que estão sem técnico, né? O do Grêmio também caiu, eles estão atrás do Dorival, o Santos já foi atrás do Dorival. Todos esses times que estão sem técnico estão indo atrás do Dorival. O Fabinho Soldado confia no trabalho do Dorival, principalmente quando eles trabalharam lá no Flamengo. Então, para o Fabinho Soldado é o principal nome. Mas eu quero ouvir de vocês. Quem que vocês acham? Tem que ser o Tite? Tem que ser o Dorival? Outro nome? Deixa aqui no comentário qual que você acha que é hoje a solução para o Corinthians. Quem que vai conseguir resolver esse grande problema do Corinthians. Não se esquece de se inscrever aí no canal, deixar aquele like maroto e bora pro vídeo. Muito bem. Bom, o Corinthians ontem perdeu uma longa invencibilidade em casa, foi derrotado pelo Fluminense e com tudo que aconteceu também fora de campo, a situação do Ramon Dias ficou mais complicada. Do outro lado, só alegria com o bom desempenho do Flu do Renato Gaúcho. Vamos ouvir os técnicos Ramon, Renato e o auxiliar Emiliano Dias também. Hoje a gente fez um jogo bastante inteligente. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito grande por parte do Corinthians, é a maneira do Corinthians jogar, tem a força da torcida deles aqui dentro, mas a gente soube suportar, principalmente no início, a pressão do Corinthians. Aos pouquinhos a gente foi jogando, foi tomando conta, e no segundo tempo a gente aproveitou as oportunidades que apareceram. De jogo, acho que foi um jogo extraño, porque el primer tiempo ainda tuvimos muita posse de bola, prácticamente no sufrimos finalizaciones de ellos, pero tampoco fuimos tan claros a la hora de atacar. No encontramos los espacios, se fallaron bien y no fue un juego muy apayo de lo que no estábamos acostumbrados, pero que el golpe del clásico fue duro para nosotros y acho que hoy se sintió un poco, pero así ainda y todo dimos una respuesta que no nos crearon una situación de gol. Y tuvieron un chute al arco y fue un gol que de otro, acho que fue de otro juego, porque no es que fue una jugada preparada o ensayada, fue un rebote, te clavan el gol y ahí vos se siente otra pancada más. No hace 2 o 3 juegos que la mitad de la cancha para adelante el equipo no tiene la lucidez y la frescura. Saber que es un momento difícil, pero no imposible de salir de esta situación. E vamos a trabalhar para que lo puedan resolver melhor. Bom, o Versa, a gente tem visto o barulho, né, da torcida e tudo mais. Antes, deixa eu pegar esse gancho do que ele disse ali, do desempenho do ataque do Corinthians, né, da falta de lucidez dos atacantes, porque o Memphis deu uma declaração similar, mas evidentemente em outro sentido. Vamos ouvir então o Memphis falando na zona mista. I think it was something that we have seen before, that okay, in the first half, I believe that we were not playing bad. We were arriving sometimes in the final third, but we don't create a lot of opportunities, a lot of chances for ourselves. We don't have an idea how to create the chances, in my opinion. So
yeah, if you don't create chances, it's difficult to score. We lost 2 games. It's not the end of the world. The season is very long. But what I say, we have to be very critical and together, the players. But these players, they need a support and a clear vision of how we play. And after 6 months, I feel that we looking at results instead of growing as a team and you know, controlling games and playing better. So, yeah. Muito bem. Primeiro que cobrir o Corinthians hoje é um exercício linguístico, né? Saímos do espanhol para o inglês, né? Do holandês Memphis Depay. Que na linguagem do campo, basicamente deu a entender o seguinte: estamos jogando do mesmo jeito, se ganhamos está bom, se perdemos está ruim, e o time não evolui. E aí é ele falando na contrapartida do que o Ramon alegou, de que nosso time, ou seja, os jogadores não tiveram a lucidez no ataque hoje. Não dá para tirar o que aconteceu fora de campo também. Futebol tem dessas, o chute do René a gente vai ver passar daqui a pouco, foi espetacular. Futebol tem circunstâncias, mas o Vessone, me parece que o título paulista inspirou em termos de proteção ao Ramon Dias, né? Pois é, em relação ao jogo em si, primeiro de tudo dizer que a vitória do Fluminense é justa, teve um comportamento bacana, o time que me pareceu o time do Mano Menezes, organizadinho, todo mundo atrás da linha da bola. O primeiro chute no gol foi aos 63 minutos e o chute foi gol do lateral esquerdo de direita, e a bola vai aonde vai. Então, daquelas coisas que o futebol acontece mesmo, você vê que aí, essa é a primeira chance do Fluminense que aparece, e esse é o primeiro gol. De novo, o rebote, ninguém fora da área, e aí, olha lá, de direita, o lateral esquerdo acerta um chute Raríssima desse. felicidade, né? Do René, que é um jogador bem normal, mas o Fluminense tem todo o mérito, gostei muito da postura, tudo organizadinho, sempre fechadinho, e o Corinthians não tinha ideias muito para sair dessa marcação toda do Fluminense. Um Corinthians que até cria chance, a gente vai vendo aí, não agora, sobretudo no primeiro tempo, você vai criando alguma chance ou outra, mas é um futebol muito pobre ali em termos táticos, sobretudo ofensivamente, é um pouco do que o Memphis fala. O Memphis reclama de outras coisas também, de que ele às vezes tem que ajudar a buscar lateral, vir para o meio de campo para ser volante, quase volante, que ele tem que ficar mais perto do gol. E o Ramon não consegue simplesmente achar uma saída para a ausência do Garro. O Corinthians não consegue se comportar ofensivamente sem o jogador e ele não encontra nenhuma alternativa para isso. São 3 derrotas muito próximas, né? Huracan, Palmeiras e Fluminense, e o time que não estava muito acostumado com isso, a ponto de, por exemplo, o Huracan perde, o Corinthians perde e depois de eram 8 meses sem perder em casa, independentemente da competição. E aí quebra essa. Agora ontem quebrou também a de Campeonato Brasileiro, que não perdia desde julho, meados do ano passado. E aí a situação dele, a gente sempre falou aqui, né, que o título paulista ele ia dar mais tranquilidade pro clube, pros jogadores, mas eu sempre deixei claro que pro Ramon, pro treinador, isso nunca serve assim, né? Um cara que não tem lá uma história tão grande no clube, um título estadual não dá ali as costas tão largas para um treinador, e é isso que está acontecendo. A entrevista do Memphis depois põe mais fervura ainda na situação dele, está tendo reuniões agora lá no CT do Corinthians, e a saída dele é bem possível que aconteça durante o dia. Já se fala em nomes ali de possibilidade, o Dorival e obviamente do Tite, né? O Tite livre, o Corinthians precisando de um treinador, é impossível você não ligar uma coisa a outra. Ao maior treinador da história, eu acho sinceramente, qualquer presidente com minimamente inteligente, qualquer presidente do Corinthians que se preze ao procurar um treinador e o Tite está livre, no mínimo você tem que tentar aquele que é o maior treinador da sua história, se vai dar certo ou não, se vai acertar financeiramente ou não, se ele vai ir para outro lugar ou não, isso é outra coisa, mas o cara tem obrigação de tentar. O Duílio tentou, não deu certo, ok, e se acontecer do Ramon ser confirmada aí a saída dele, acho que o presidente Augusto Melo tem obrigação de, no mínimo, tentar ele antes de qualquer outro profissional. O clima é muito ruim, eu falei aqui anteontem que dias difíceis virão pela frente
Aliás, torcedores aí do Palmeiras, sobretudo, recortaram a minha frase e a espalharam em todas as redes sociais e agora usam o tempo inteiro, né? Qualquer situação de ou financeira, ou polícia, ou FIFA, aí vai lá e põe o meu vídeo falando, e era uma verdade, eu não inventei isso, nós viveremos dias difíceis do Corinthians no final de abril, começo de maio, vai ter as resoluções das dívidas da FIFA, tem entrega do balanço, tem o lance da polícia, do inquérito, vem coisas pela frente grandiosas e, além de tudo, você tem o time. O time poderia acalmar um pouquinho, porque o futebol sempre acalma, o Vitória sempre acalma, o Arnaldo fala isso e é verdade, só que se o time não fizer a parte dele em campo, isso daí vai ser amplificado. Então, o corintiano amanhece aí a quinta-feira com a cabeça quente, muitos problemas fora de campo, mas, sobretudo, esse problema do campo e da derrota, da segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro. O Corinthians volta a campo agora contra o Sport, sábado em casa. Quem está aqui com a gente, o Erivaldo Diniz, já no Corinthians. O Diniz jogou no Corinthians, né? Jogou. Foi o ano passado que essa situação entre São Paulo e Corinthians ocorreu e o Corinthians foi mais rápido, né? Ano retrasado. São Paulo foi mais rápido, né? Com o Dorival. Exato. Perfeito. Se foi essa a comparação. Essa época o Dorival está livre Quando na praça de novo. Quando o Corinthians tentou ligar, o Casares já estava lá em Santa Catarina, pegou o avião e foi lá fechar com ele. Foi na troca do Rogério Ceni pelo Dorival Júnior. Porque é um nome que eu li aqui também, é difícil a gente saber quem torce para quem. Você contrataria, não estamos falando, a gente vai falar do Ramon, vamos falar do Zubeldia, etc. Você contrataria quem para o seu time hoje? Tite ou Dorival Júnior? Tite. Você, Massinho? Tite. E se tratando de Corinthians não, ou do meu time? Seu time. Dorival, né? O Tite não tem condição. É uma boa no meu time. Né? Eu acho que essa discussão... Eu pensei no Corinthians. No Corinthians é o Tite. Eu acho que não tem muito... Fala você. Não. Então, mas acho que o Napoleão está pensando só no Corinthians. Pensando no Corinthians. Sim. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Há algum tempo não existia essa discussão. O Tite era muito mais técnico que o Dorival. Claro. Recentemente, não é pela passagem do Dorival na seleção, não. É pela passagem do Dorival nos clubes. Isso. Né? E do Tite também, né? E do Tite no Flamengo também, né? Eu acho que é uma questão... É uma boa discussão. É uma boa discussão. Eu prefiro o Tite. Se você colocar os dois na minha frente, falar assim, ó, Massaranduba Futebol Clube, Tite. Certo. Eu também. Também pensando não só com a cabeça do Corinthians, mas eu vejo que o nome do Dorival aqui é evidente. Não dá para saber quem torce, exceto aqueles que têm o escudinho no login aqui na aba de comentários, quem torce para quem. Mas me parece que o nome do Dorival é bem aceito. Né? Sim, acho que sim. O que pega aí no Tite é o fato dele ter dito não da última vez, com aquela frescura, vou falar com a Orga. Mas é o mesmo treinador que também disse sim quando ele estava ganhando muito dinheiro na Arábia e veio salvar o Corinthians do rebaixamento em 2004, quando teve uma proposta melhor para o Inter. Mas nós estamos em 2015. Em 2015, em 2015, quando o Inter fez uma proposta melhor, ele optou pelo Corinthians e não pelo Inter, que ele também tinha uma história. Então são coisas da circunstância. Napoleão, acho que tem uma diferença grande daquela comparação que você fala do momento de Corinthians e São Paulo, daquela troca. O São Paulo troca o Rogério pelo Dorival, o Corinthians troca... O Lázaro, né? Lázaro que saiu, né? Pelo Carille, não é isso? Não. Pelo... Olha... Silvinho, não é? Fala pra galera... Será? Não, fala pra galera A galera lembrar. vai saber de cabeça aqui. Você vê, mas a troca do São Paulo foi marcante, a do Corinthians não foi, né? Por razões óbvias. Mas existe uma grande diferença nesse momento. Pelo Lucha, né? Pelo Lucha, né? Foi Lucha, pelo Lucha, é isso mesmo. Pelo Lucha. Ou pelo Cuca e depois Lucha. Foi isso. Cuca, depois o Lucha. Cuca, aí aquela questão toda, isso. Fica um tempinho só e depois Lucha. É isso aí. Napoleão, o Corinthians, você vê, Tite, Dorival, não está nem pensando quanto custa, quanto se vai mandar o cara embora, qual multa. Isso não está aí não é discussão. No São Paulo tem essa discussão. Esse ano. Não existia naquela época. Né? Então, é um momento de o clube... A gente sempre fala, a única semelhança entre os dois agora é a distância dos dois, São Paulo e Corinthians, para o Palmeiras. Né? A distância de tudo. De trabalho, de time, de estrutura e tal. Mas o Corinthians foi para um lado, o São Paulo foi para outro lado. Isso precisa ficar claro. Então, o Corinthians, ele pode rasgar o orçamento todo, nem apresentou ainda o balanço esse ano, que não está em pauta um saneamento. Não está em pauta. Está em discussão de melhorar o time, trocar o treinador para alguém melhor. No São Paulo, para você tomar qualquer decisão,
Você precisa ir até o Papa, depois registrar não sei o que lá, para ter essa... Então, eu só estou pegando como exemplo, se for uma corrida pela sucessão e trazer Dorival na frente... O São Paulo não está na corrida, ele vai ter que fazer o que pode fazer. Ele não está, mas está, né? A gente vai falar do São Paulo daqui a pouquinho. Não, eu estou dizendo assim, o Dorival precisa se encaixar no orçamento do São Paulo. Calma aí, precisa saber também qual é a relação dele com a CBF. Claro. Se ele vai parar de receber lá, o Dorival entende que não. Sim, tem essa coisa toda. Agora, o presidente da CBF deve ao São Paulo, porque tirou o treinador de lá. Isso. Então pode ser que ele fale o seguinte, ó, paga 10 mil reais aí pro Dorival, que a gente continua pagando aqui, quando terminar aqui vocês assumem. Só para ser justo, a situação do Zubeldia me parece muito mais tranquila do que a do Ramon. Não é tranquila. Não, do Ramon não acabou. É que o trabalho do Zubeldia é melhor que o do Ramon desde que ele chegou. É isso. O Zubeldia faz mais com menos. Sim. Apesar da cornetagem interna, e a gente vai chegar... Em instantes. Nós vamos chegar em instantes, porque na coletiva do Zubeldia não tem o coração aquecido, tem... treta. Até pela configuração de como são as coletivas de São Paulo e Corinthians, como é a coletiva do Palmeiras. O Zubeldia é pau toda hora, não tem o coração aquecido. Então, a trégua do Paulista não acabou para o Ramon Dias, acabou para o Corinthians. Mas esse ambiente é inevitável. Então, eu sei. Agora, assim, se o Corinthians achar que a trégua do Paulista era só para o treinador, esquece. O presidente está indo à polícia, o Memphis está atuando como um Neymar, né? Ele é um porta-voz ali, é o cara que absorve, que tecnicamente... É o que eu queria entrar. Né? A declaração do Memphis é... E não, a gente não mostrou, é que você não viu ela completa. É muito mais profundo do que isso. Fala sobre o time espaçado, sobre o time não ter padrão, sobre o time não sei o que lá. Ele arrebenta. Acabou. Ele arrebenta. Uma coisa que até agora eu tô tentando perguntar e apurar é se ele tomou a atitude de falar ou se a diretoria falou, fala lá para acalmar. Não, porque passou um só. Parece um detalhe bobo, mas não é um detalhe bobo. Não, é fundamental. Se ele tá incomodado e falou, hoje eu falo, eu quero falar para desabafar, é uma coisa. Se foi a diretora que falou, fala aí, porque aí você falando tem um peso... E esse assunto extracampo aqui dá uma acalmada e tal, eu não sei. Mas quem hoje assinaria uma demissão? Qualquer um. O Memphis, ele já assinou a demissão. Não, publicamente sim. Como aval, me parece que o que ele diz ali é muito claro. Né? Então, assim, o recado passado, que é o que você está querendo dizer, é assim, nós jogadores já... Ramon, obrigado. 6 meses de trabalho, time espaçado, ataque não funciona... Obrigado. E é o Memphis que tem respeito técnico em campo. Inclusive, a admiração da torcida por tudo que já fez ali. Mas ele não pode fazer isso. Estou falando de tecnicamente. Ele está acima da instituição. Mas aí ele se coloca acima do Corinthians. Ele não pode fazer isso. E acho que isso tem a ver com a camisa 10, com o maior contrato não sei do que. Ele ganha mais que os outros. Ele não pode fazer isso, cara. Ele tem que falar o que ele falou lá dentro. Olhar, chamar o treinador e falar, vem cá. Olha aqui, não funciona, mas é a não anda, sempre, né, não que tá a gente aqui. Tem no meio do futebol. Será que ele já não fez isso várias vezes? E beleza. chegou uma hora que a tampa estourou? Beleza. A gente sempre tem essa dúvida, né? Quando o treinador espana, ele já deve ter falado várias vezes com aquele jogador. Uma, duas, três. Chega uma hora que o cara não... Vamos imaginar que ele falou. O clube não é dele, velho. É isso. Mas ele não pode. Ele não é dele. Ele não pode. O que ele não é ninguém, ele não é nada. Ele só é o salário mais alto. É isso. Mas o Vessa traz um elemento, gente, que ele não pode ser o dono do Corinthians. E se alguém falou... Sei lá, se o Fabinho, o presidente com quem ele tem boa relação... Piorou. Falou, vai lá. Piorou. Mas você precisa criar um... Piorou. Mete a cara lá, Fabinho. O Corinthians está indo muito bem, que ganhou o prêmio Pulitzer e tal. Foram ótimos até agora, porque venderam completamente a agenda positiva, fizeram documentário e tal. Tem responsabilidade nisso aí que aconteceu. Né? Ao colocar ou ao permitir que o principal jogador, sem briefing nenhum, jogasse lá e jogasse a sem gasolina. Briefing é o que a gente está... Mas se for brifado, é pior. Pior ainda. É uma coisa maluca. Mas o que vai resultar é óbvio, é a demissão do Ramon. Não, mas dane-se. E aí o Memphis vai ser o técnico do Corinthians, o presidente do Corinthians, porque talvez o presidente do Corinthians está na delegacia. Exato, é isso. Por isso que eu perguntei quem assina. O vazio de poder. O Vessone escreveu ontem, o Fabinho, que é também estava sendo... que trabalho do Fabinho Soldado. Fabinho Soldado é contra a demissão. Ele quer que permaneça o Ramon. Continuidade. Mas ele é funcionário. Claro. Não tem essa. Só pra gente não tem avançar. essa. O Memphis colocou o Fabinho... Todo mundo no ralo. Todo mundo no... Aonde? Ralo. É isso. L, né? Só aquela última coisinha que não fica avançando. Só uma coisa, 10 segundos. Aquela coisa, se o astro do time não fala...
pode ser que a gente fale, olha, o cara também é omisso, né? Nunca dá a cara. Quando ele fala... Não, tudo bem, ele tem obrigação... Essa discussão é eterna. Essa, futebol, pelo né? amor de Deus, ele tem obrigação de falar o que ele quiser, menos isso. Ele não pode expor o treinador assim, acabou. Sim. E outro sinal é aquela saída ridícula no jogo contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Ele chegou a falar disso também, né? Que ele deveria ter falado Que ele no combinou vestiário. com o Ranieri e Romero, mas deveria ter falado para todo mundo no vestiário que ele ia fazer isso. Gente, para a gente avançar com os temas, a nossa audiência fantástica aqui lembra que o técnico que substituiu o Fernando foi o Vanderlei Luxemburgo. Isso. Não, foi o Cuca. Teve o Cuca, aí o Cuca ficou 2 jogos, deu o problema todo, e aí vem o Luxemburgo depois. Inclusive porque apagou da memória essa passagem, Não, o gasto do Cuca, né? Não, porque teve todo o problema, a questão do problema dele na Suíça, a pressão pela substituição, ele sai mesmo classificando o time na Copa do Brasil contra o Remo, né? Aquela virada contra o Remo. Aí vem o Vanderlei Luxemburgo. Então, logo uma semana depois do Dorival, ou menos de uma semana depois do Dorival ser anunciado no São Paulo, o Cuca foi anunciado no Corinthians.